bom estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos louvarmos o seu bendito nome. Queridos, nós vamos ler nesta manhã a palavra de Deus, sentados mesmo como estamos, como vocês estão, né? Não como eu estou. Na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 1, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 14. Nós vamos ler esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Todos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Senhor, é a tua palavra, e nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre a revelação da tua palavra, que a tua igreja possa entender a tua palavra, viver pela tua palavra. Espírito Santo, precisamos da tua presença conosco, da tua ajuda. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Queridos, chegamos no mês da gratidão. Esse mês, ou este tema, o tema gratidão, é o tema escolhido, foi o tema escolhido pelo nosso pastor para o mês de novembro. Um tema importantíssimo, atual, para nós como igreja, especialmente porque a Escritura, ela nos orienta que nós devemos sempre ser agradecidos. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele escreveu àquela igreja e ele disse: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Logo, ser agradecido faz parte da vontade revelada de Deus. Obrigado, querido. Eu vi que você estava ali, que nem aquele jogador que fica assim, eu estou aqui com a bola, deixa eu... Né? E eu não dava espaço para ele colocar a água, mas obrigado, irmão, obrigado. Faz parte da vontade revelada de Deus, a vontade de Deus revelada na Escritura. Quando nós falamos de vontade de Deus, nós falamos de dois tipos de vontade. Existe a vontade oculta de Deus, aquela que nós não sabemos, que não nos foi revelada, e existe a vontade revelada de Deus, que é aquilo que foi, o que está na Escritura, que nós podemos ler, que nós podemos, de uma maneira bem clara, entender e determinarmos que é a vontade de Deus. Então, quando Paulo escreve, dizendo em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, ele está revelando este desejo, esta vontade do Criador, de que nós, como seus filhos, sempre sejamos agradecidos a Ele, sempre sejamos agradecidos a Deus pelos seus grandes feitos. E é exatamente isso que Paulo faz aqui nesta sessão introdutória da carta aos Efésios, a parte introdutória que nós lemos. Paulo, ele agradece a Deus pela obra que Deus havia realizado na igreja, A carta aos Efésios, ela é considerada como uma das cartas da prisão, juntamente com a carta escrita aos Filipenses, aos Colossenses e a carta escrita a Filemon. Nós chamamos de cartas da prisão porque Paulo escreveu quando ele estava preso. Provavelmente, Paulo escreveu a carta aos Efésios durante a sua segunda prisão em Roma, quando ele estava preso na cidade de Roma. Paulo havia sido acusado pelos judeus de haver introduzido um outro rei além de César, porque ele pregava o rei Jesus, e os judeus o acusaram de estar dizendo entre os romanos que havia um outro rei além de César. Então, Paulo é preso, e por ser cidadão romano, Paulo apela para ser julgado perante César, e ele é transportado até a cidade de Roma. E aí, os irmãos podem ler, o finalzinho do livro de Atos narra muito bem esse período entre a trasladação de Paulo, e o seu julgamento na cidade de Roma. É ali que acontece aquele famoso naufrágio, onde Paulo vai parar na ilha de Malta, e ele é mordido por aquela serpente e tudo mais. Então, Efésios, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon, é considerada como uma das cartas da prisão. Paulo escreve esta carta para fortalecer a fé dos irmãos de Éfeso, já que eles haviam tomado conhecimento da prisão do apóstolo Paulo, e eles estavam preocupados com o estado do apóstolo Paulo. Como eles souberam que Paulo havia sido preso e estava para ser julgado por César em Roma, criou-se uma preocupação no coração da igreja, e Paulo escreve para acalmar o coração daqueles irmãos, dizendo que tudo aquilo que estava acontecendo em sua história fazia parte do plano de Deus para a sua vida. Esta carta, ela é considerada por muitos como a rainha das epístolas de Paulo. Alguns outros estudiosos se referem a Efésios como sendo o Grand Canyon das Escrituras, devido à sua profundidade de assuntos teológicos. Ela também é chamada de a composição mais divina de um homem. Então, Efésios é uma carta muito bem apreciada pelos teólogos, pelos estudiosos da palavra de Deus.
Observem, queridos, que aí nos versículos que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 14, eu quero salientar isso aqui nesta manhã, que é algo importante de se observar, é que no original grego, esses versículos que nós lemos, eles compõem uma única sentença. É como se Paulo tivesse começado a escrever e ele tivesse pegado fôlego e ele escreveu, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sua... Ele vai escrevendo, se empolga, e ele para só no versículo 14, dizendo, para louvor da sua glória. Então, ela é uma única sentença. Vocês vão observar isso, não sei qual é a tradução que vocês têm, mas a minha tradução, que é a Almeida Revista e Atualizada, os tradutores tiveram o cuidado de, no máximo, colocar nesses versículos um ponto e vírgula. O único ponto final que aparece é justamente no versículo 14, quando Paulo termina dizendo, para louvor da sua glória, ponto. Então, no original grego, tudo que nós lemos é uma única frase, é uma longa frase. É uma frase longa do apóstolo Paulo, é uma sentença longa do apóstolo Paulo, e nessa sentença ele agradece a Deus, e ele destaca a obra da Trindade na vida da igreja. Se você pegar esta longa sentença do apóstolo Paulo e você estudar ela com carinho, com cuidado, você vai observar que ela está dividida em 3 partes, e cada uma dessas partes, Paulo fala da obra de uma das pessoas da Trindade. Por exemplo, dos versículos 3 ao versículo 6, Paulo vai destacar a obra de Deus Pai. Dos versículos 7 ao versículo 12, Paulo vai falar sobre a obra de Jesus, Deus Filho. E dos versículos 13 ao versículo 14, Paulo vai destacar a obra de Deus Espírito Santo. E aqui nós temos, nesta sentença do apóstolo Paulo, uma prova da existência da Trindade. Apesar de que a palavra Trindade, ela só veio a ser elaborada ou a surgir mais ou menos no 3º século depois da morte de Cristo, a doutrina da Trindade ela está claramente estampada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É uma doutrina que nós defendemos e cremos. Nós cremos na existência de um único Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas distintas. É algo que nós aceitamos por fé, porque não tem como nós explicarmos utilizando a lógica humana. Porque na lógica humana, 1 mais 1 mais 1 é igual a... Parabéns para aqueles que acertaram a resposta, passaram no Enem. Não é? Mas na lógica de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É assim que nós explicamos a Trindade. Alguns gostam de utilizar o exemplo da água nos seus 3 estados, não é? O estado sólido, o estado líquido e o estado... Eu estudei, eu sei, eu reprovei, quase que reprovei em química, mas eu passei, isso aí eu decorei. Sólido, líquido e gasoso são estados diferentes, mas são estados diferentes do mesmo elemento, que é a água. Outros gostam de usar a ilustração do ovo, não é? Que tem a casca, tem a clara e tem a gema. Você pode quebrar um ovo, você vai ver as 3 partes, mas é um ovo só. As 3 partes compõem um único elemento. E é assim que nós tentamos explicar a doutrina da Trindade da melhor forma possível, mas é uma doutrina difícil da gente entender. Muitos irmãos tendem a pensar que são 3 deuses. Se você pensa que a Trindade são 3 deuses, então você acabou de entrar no politeísmo e deixou o monoteísmo. O cristianismo é uma religião monoteísta. Nós cremos na existência de um único Deus. Algumas pessoas pensam que são 3 pessoas e são 3 pessoas iguais, são 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai e o Pai não é o Espírito, mas eles trabalham em conjunto.
e estão tão interligados entre si que juntos formam um único Deus. É difícil de entender, não é? É difícil de compreender. A gente aceita por fé. E Paulo aqui ele deixa claro que essa doutrina ela é real, porque ele destaca nessa sentença os trabalhos de cada pessoa da Trindade, o trabalho de Deus Pai, o trabalho do Filho e o trabalho do Espírito Santo. Não é um Deus de três cabeças, tá? Não é um Deus de três cabeças, é um Deus só. É importante a gente salientar essa questão na doutrina da Trindade, porque tem muitos sistemas heréticos aí fora que atacam a existência da Trindade. Às vezes retiram a deidade de Cristo, e tudo isso a igreja lutou muito durante muitos anos para que essa doutrina fosse preservada, porque é uma doutrina bíblica. Então, nesta manhã eu quero me deter nas obras de Deus Pai, que Paulo fala aí dos versículos 3 ao versículo 6 do texto que nós lemos. O tema é gratidão. Então, nós vamos ver como é, ou por que é que Paulo agradece a Deus, falando um pouco das obras de Deus Pai. Então, vamos lá. Versículo 3, Paulo começa com a expressão, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa com essa expressão de gratidão, de louvor a Deus, de exultação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele vai dizer, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E uma coisa que eu quero destacar aqui é o tempo verbal que Paulo utiliza nesses versículos. Paulo ele sempre utiliza o tempo verbal no passado, indicando que esses atos de Deus, eles já foram realizados e executados pelo próprio Deus. Observem aí que ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, é outro verbo que está no passado, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis e santos diante dele em amor, e nos predestinou. Então, abençoou, elegeu, predestinou, todos os verbos estão sendo usados no passado, indicando que todos esses atos de Deus já foram realizados. Não são obras incompletas que estão a ponto de se concretizar, mas são coisas que já foram concluídas, estabelecidas, determinadas, cumpridas e feitas pelo próprio Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E ele vai dizer, nos abençoou com todas as bênçãos. Então ele vai dizer que a igreja, ela foi abençoada por Deus com todas as bênçãos. Todas as possíveis bênçãos espirituais, Deus já deu à igreja. Não é algo que a igreja ainda vai receber, mas Paulo vai dizer que Deus já nos abençoou com todas elas. Não ficou nenhuma de fora, nenhuma. Agora ele vai falar da natureza dessas bênçãos. Ele vai dizer que essas bênçãos são bênçãos espirituais. E aí a gente, às vezes, não gosta muito, né? Porque a gente está vivendo num contexto onde a igreja está sempre sendo ensinada a valorizar aquilo que é palpável, que é material, que você pode tocar, que você pode ver. A igreja está sempre sendo ensinada a buscar aquilo que é da terra, ao invés de buscar aquilo que é do céu. Mensagens motivacionais de que você vai conseguir, o melhor de Deus ainda está por vir,
de que você vai conquistar os seus sonhos aqui na terra, de que você vai conseguir alcançar os seus planos aqui na terra, que os seus projetos vão se concretizar, por isso vá em frente, vá à luta. Deus te chamou para ser cabeça e não ser cauda, aonde a planta do seu pé pisar é seu, e aí tem irmão tirando o sapato, colocando o pé no carro do outro irmão, porque está escrito lá que onde colocar a planta do pé vai ser dele, né? Determine, chame à existência aquilo que ainda não existe. Então, o seu casamento não existe ainda, então você tem poder nas suas palavras para você chamar à existência o seu casamento, tudo relacionado às coisas aqui de baixo. Paulo diz, vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, na mentalidade de Paulo, o espiritual sempre supera o material. Na mentalidade de Paulo, o que é invisível sempre será maior do que é visível. Na mentalidade de Paulo, o que é intocável sempre será maior do que aquilo que nós podemos tocar. E esse pensamento de Paulo nada mais é do que um reflexo do ensinamento do próprio Jesus. O próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na mentalidade de Cristo, o espiritual sempre sobrepuja o material. Na mentalidade de Paulo, o espiritual sempre sobrepuja o material. Na mentalidade da igreja contemporânea, o material sempre sobrepuja o espiritual. É fácil. Pega uma igreja, coloca uma mesa na igreja assim, coloca aqueles negocinhos que você coloca, que você cobre o frango, né? Duas bandejas com uma tampa, e diz assim, olha, cada um de vocês aqui da igreja vai ter a opção de escolher. Em uma das bandejas tem um cheque de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Na outra bandeja tem um voucher de saúde espiritual. E vocês vão ser livres para escolher o que vocês querem. Vocês querem 100 milhões de dólares, cash. E outra coisa, o governo não vai cobrar imposto desse dinheiro, é todo seu, 100 milhões. Ou você quer uma bandeja com um voucher de saúde espiritual? Muitas pessoas iriam pegar a bandeja com os 100 milhões de dólares. Porque a gente é ensinado a sempre valorizar aquilo que é material, aquilo que é terreno. Aí Paulo vai dizer, vocês foram abençoados com todas, você já tem todas, não faltam nenhuma. Tudo de bênção que existe no mundo espiritual já foram derramadas sobre a vida da igreja. Ele continua dizendo que essas bênçãos espirituais, elas só podem ser possíveis porque nós que somos a igreja estamos em Cristo. Ele vai dizer aqui, finalzinho do versículo 3. Qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, só pode ter essas bênçãos espirituais aqueles que estão inseridos em Cristo, que estão enxertados em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo. Então, Cristo é a peça fundamental desse quebra-cabeça. Ele é a peça indispensável desse quebra-cabeça. Sem Cristo, não há bênçãos espirituais. Sem Cristo, não há bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais são reservadas para aqueles que estão em Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo. E Paulo vai nomear a primeira dessas bênçãos espirituais. E é a bênção da eleição. Diga comigo, eleição. Diga comigo, Deus me escolheu. É praticamente isso, a doutrina da eleição. Paulo vai dizer aqui no versículo de número 4, como também
nos elegeu. Você pode substituir a palavra elegeu por escolheu, que é a mesma coisa. Nas listas espirituais de Paulo, na relação das listas, a bênção do topo é a bênção da eleição. E ele vai dizer que Deus, ele nos escolheu nele, e aí ele vai dizer, antes da fundação do mundo. Essa escolha de Deus foi feita antes que o mundo viesse a existir, antes que o universo fosse formado, antes que os planetas fossem criados, antes que a vida humana viesse a existir. Paulo está dizendo que Deus escolheu para si um povo. Deus elegeu este povo para si. Deus os chamou. É isso que nós ensinamos na doutrina da eleição. Deus, ele escolheu. A escolha de Deus, antes da fundação do mundo, foi baseada na sua soberania, porque Deus é soberano. Não foi baseada na sua presciência, foi baseada na sua soberania. Deus, o Deus que nós servimos, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o rei do universo. Então todas as coisas pertencem a ele. E ele é o Deus que faz como quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, por quem ele quer, e ele não dá satisfação a ninguém. Esse é o Deus soberano da Bíblia. Ele disse, minha é a terra e a sua plenitude, tudo pertence a Deus. Então Deus escolheu para si um povo, baseado na sua soberania. Deus faz o que ele quer. Observe o que Jesus disse em João capítulo 6, versículo de número 37. Palavras do próprio Jesus. Falando aos seus discípulos, Jesus disse aqui, João 6:37. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse, tudo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Bonito, não é? É lindo? Eu vou ler de novo porque é bonito. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. Ora, se alguém vai a Cristo, só vai porque o Pai entregou a Cristo. Não é esse o entendimento do versículo? Jesus disse, tudo que vem a mim, só vem porque o Pai me deu. E aquilo que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso aqui faz parte da doutrina da eleição. Nós só fomos a Cristo porque Deus nos entregou a Cristo. Você diz assim, não, eu fui com meus próprios pés. Eu fui com os meus próprios pés. Aí eu peço para você ler Efésios capítulo 2, onde Paulo ele explica com mais detalhes o estado em que nós nos encontrávamos antes de conhecermos a Cristo. E eu não entendo como é que alguém pode dizer, eu fui com os meus próprios pés. Olha o que Paulo diz aqui no Efésios capítulo 2. Ele diz, e vos vivificou. Qual era o nosso estado? Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando o quê? Vós mortos. Mortos em quê? Em ofensas e pecados. Então Paulo vai dizer que antes de nós conhecermos a Cristo, nosso estado espiritual era este. Nós estávamos mortos. Nós não estávamos doentes, não estávamos moribundos, nós estávamos mortos. E o que é que caracteriza um corpo morto? Sua inércia. Ele é um corpo inativo. Eu posso colocar um caixão aqui na frente com o corpo. Eu participei de vários velórios durante a minha infância. Já contei essa experiência traumática para vocês aqui, né?
Mamãe, eu acho que ela era a viúva negra da igreja, porque o irmão estava moribundo, mamãe ia visitar o irmão moribundo, e no outro dia a ligação era que o irmão tinha morrido. E aí mamãe tinha que ir fazer o velório, né? Eu tenho hoje, ainda como hoje, aquela lembrança do caixão na sala da irmã e as pessoas chorando e aquele capucho de algodão no nariz que às vezes caía. Às vezes o morto ficava com o olho meio aberto. Mas se eu colocasse um caixão aqui e eu dissesse ao morto: levanta, me escuta, vem cá, ele não obedeceria, porque ele é um corpo morto. A única forma deste homem que está morto vir até mim é se alguém lhe der vida, para que ele possa viver e ele possa vir. Então nós estávamos mortos. E não há salvação fora de Cristo. Mas nós não podíamos ir até Cristo, porque nós estávamos mortos. Então foi necessário que alguém nos desse vida, para que nós pudéssemos nos levantar da nossa inércia espiritual e irmos até Cristo e sermos salvos. Quem nos deu vida? Deus, é o que Paulo vai dizer no versículo 1 do capítulo 2. E nos vivificou. Quando foi que Deus nos vivificou? Quando nós ainda estávamos mortos. Então, o primeiro passo no processo de salvação não é do homem. O primeiro passo no processo de salvação é de Deus. É Deus quem vivifica o homem morto. É Deus quem dá vida ao homem morto, quem abre o seu entendimento e traz ele até a pessoa de Cristo. Esta é a bênção da eleição. Paulo vai dizer: ele nos escolheu. Agora, observe o que o texto diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Muito importante isso aqui. Deus nos chamou. Nos chamou para quê? Para que pudéssemos viver uma vida de todo jeito, uma vida sem santificação, uma vida na prática do pecado? Não. Paulo vai dizer: Deus nos chamou para quê? Para que sejamos santos. Então, todos aqueles que foram chamados por Deus, foram chamados para serem santos. Aqueles que foram chamados por Deus, foram chamados para viverem uma vida de santificação. Não há como alguém realmente pertencer a Cristo e não viver uma vida de santidade. Não há como alguém dizer que pertence a Cristo e não buscar uma contínua santificação. Essas duas coisas andam juntas. Eu não tenho como dizer que eu sou de Cristo e viver na prática do pecado. Olha o que a Bíblia diz na primeira carta escrita por João, capítulo de número 3, versículos de número 7. Olha o que João escreveu. Ele disse: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não peca. É isso? Não. O que é que diz? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Há uma diferença muito grande entre ser nascido de Deus e pecar, e alguém que diz que é nascido de Deus, mas vive na prática do pecado. João vai dizer: todo aquele que é nascido de Deus
não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E olha o que João escreve, ele diz: e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João diz, não pode. Sabe o que significa esta palavra não pode no grego? Não pode. Não pode. João vai dizer que aquele que é realmente nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porque a semente de Deus está dentro dele, ele não pode viver pecando. Não significa dizer que ele não peque. Nós não estamos falando aqui de perfeição na caminhada espiritual. Porque aquele que é chamado por Deus, o salvo em Cristo Jesus, ele peca, ele falha, ele desanima, ele pode até ter a sua fé abalada. Existem momentos que a pessoa que foi chamada por Deus, que pertence ao corpo de Cristo, que é salva, ela duvida, ela às vezes fraqueja, mas ela não fica prostrada. Não é isso que a Bíblia diz? Não é? Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. E outra coisa, ela não vive na prática do pecado. Ela não tem pecado de estimação. Ela pode até pecar, mas ela não faz daquele ato pecaminoso algo comum em sua vida. Ela não continua no mesmo pecado, ela se arrepende. E arrependimento não é lágrimas. Arrependimento é mudança de atitude. Vou dar um exemplo aqui de Davi, que é um exemplo bem comum nosso. Quantas vezes a Bíblia diz que Davi adulterou? Uma vez. Você não encontra outros relatos de Davi adulterando. O único relato de Davi adulterando é o relato de 1 Samuel, capítulo de números 11 e 12 em diante. Então, o justo, o salvo, o chamado por Deus, ele pode até pecar, mas ele não vive na prática do pecado. Porque Paulo disse em Efésios que Deus nos chamou para quê? Para a santificação. Para sermos irrepreensíveis diante dele. Então, a vida do salvo em Cristo Jesus é uma vida de constante santificação. Que eu encontro pessoas dizendo assim, pastor, já que o senhor disse que Deus me chamou, então eu vou viver uma vida desregada, eu vou na balada, vou fumar o meu baseadozinho, vou deitar com a minha namorada, vou ter 3 ou 4 mulheres. Se você pensa assim, então é um grande indicativo de que você realmente não foi ainda colocado dentro do corpo de Cristo, você não entendeu nada de regeneração e você está perdido em seus pecados e precisa se arrepender. Porque aquele que foi chamado por Deus, ele entende que ele foi chamado para viver uma vida de constante santificação, até mesmo porque a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Nem pastor, nem líder de louvor, nem dirigente de ciclo de oração, nem apóstolo, nem paipóstolo, nem apostila, ninguém verá a Deus sem a santificação. Ninguém verá a Deus. Ponto. Então, se você não vive uma vida de santidade, se você não vive uma vida de santificação, provavelmente você ainda não é salvo. A sua vida, ela vai demonstrar se realmente você faz parte do grupo daqueles que foram chamados por Deus. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que foi chamado por Deus produz fruto. As suas ações, elas coincidem com a sua profissão de fé. O que ele professa, a sua vida aqui nesta terra, apoia, externa, mostra. Porque o que nós temos hoje é um grande número de pessoas que professam fé. Irmãos, os Estados Unidos é um país cristão.
O Brasil é um país cristão. Agora eu pergunto, será que realmente, se todo mundo que faz parte lá do Brasil fosse realmente cristão, de verdade, salvo em Cristo Jesus, o Brasil estaria na situação que está? Não estaria. Então tem muita gente que professar é muito fácil. Viver a vida de santidade que corresponde à nossa profissão de fé é difícil. Dizer não ao pecado, rejeitar ao pecado, resistir à tentação, não correr para cima da tentação, mas fugir da tentação. Porque Tiago escreveu e disse, olha, vocês têm que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aquele que é chamado por Deus vive essa constante luta de resistir ao pecado, de dizer não ao pecado, de não abraçar ao pecado, porque se viver uma vida de pecado, João diz, não conhece a Deus, não é filho de Deus, não nasceu de novo. Paulo continua na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, e ele lista a segunda bênção pela qual ele é agradecido a Deus. Ele fala sobre a predestinação. Olha o que ele vai dizer. E nos predestinou para quê? Para filhos de adoção por Jesus Cristo. Você sabia que nem todo mundo, não é porque você nasceu que você é filho de Deus? As pessoas aí fora dizem assim, não, você é filho de Deus. Não. Você pode até ser criatura e criação de Deus. Mas para ser filho de Deus, você tem que passar por Jesus Cristo. Paulo diz que nós fomos predestinados para filhos de adoção, para sermos filhos de Deus por adoção. Então, para fazer parte da família de Deus, tem que passar pelo irmão mais velho que é Jesus. Se não passar pelo irmão mais velho que é Jesus, você não faz parte da família de Deus. Você é criatura de Deus. Deus te ama porque Deus criou todas as coisas, mas você é criatura de Deus. Filho de Deus somente aqueles que foram predestinados para serem filhos de adoção por Cristo Jesus. Aqueles que passaram por Jesus. Esses são filhos de Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Tem que passar por Cristo. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse é o grande problema que as pessoas não gostam quando a gente prega Jesus. É porque a gente não diz, Jesus é um caminho. Como o budismo é um caminho, como o espiritismo é um caminho. Jesus não é, Jesus é um caminho. A gente não prega Jesus é um caminho. A gente diz Jesus é o caminho, o único, não existe outro. E eles não gostam. Eles não gostam porque eles não querem deixar o pecado, não querem deixar a prostituição, não querem deixar de dormir com o namorado ou com a namorada, não querem deixar os seus vícios, eles querem permanecer na sua vida pecaminosa e serem chamados filhos e filhas de Deus. Mas a Bíblia diz que não pode ser assim. Para ser filho e filha de Deus, tem que passar por Jesus, e passando por Jesus, tem que deixar o pecado e as práticas pecaminosas de lado, porque se continuar na prática do pecado, nunca conheceu a Cristo. É o que a Bíblia diz, ponto final, acabou. Mas essa mensagem é grossa. Então Deus é um Deus grosso, porque essa é a mensagem que Deus, Ele escreveu na Bíblia. Primo de seu Lunga, o que seja, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia não dá uma brechinha. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, irmãos. A gente que às vezes tenta ser muito educado para não perder a amizade. Que a gente não quer perder a amizade, não quer perder os privilégios, não quer perder, às vezes, ser bem quisto, né? Mas a Bíblia não se preocupa com isso, não. Nem Jesus se preocupa com isso, nem os apóstolos, nem os profetas se preocuparam com isso. João Batista apareceu pregando, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eis que o machado de Deus está posto à raiz da árvore, toda árvore que produz bom fruto, ele preserva, mas a que não produz, ele corta e lança no fogo. Pronto, acabou. Deus abençoe vocês. Jesus um dia foi pregar,
Jesus um dia foi pregar, aí Jesus tinha multiplicado pão e peixe, o povo tinha comido, tinha se fartado. Aí Jesus um dia foi pregar, o povo disse, vai ter pão e peixe de novo. Jesus fez a primeira vez, na segunda vez vai ter de novo. Aí foram ouvir Jesus, não levaram a marmitinha da emergência. Aí Jesus começou a pregar, pregou, ensinando sobre o reino de Deus, e o povo com a mente no pão e no peixe. Jesus vai multiplicar. Eu sei que ele está demorando hoje, porque o sermão hoje foi um pouquinho mais longo, mas ele vai parar e ele vai multiplicar o pão e peixe. Aí, quando Jesus não parou, o discípulo chegou assim e falou assim, ô Yeshua, o povo aí está incomodado que o senhor está pregando aí faz tempo, o povo está com fome. Aí Jesus disse, ok, eu vou mudar a mensagem. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá parte no reino de Deus. Aí o povo não gostou também. Começaram a sair. Aí os discípulos ficaram preocupados com o povo indo embora. Aí chegou para Jesus assim, Jesus, esse discurso aí de que o senhor é o pão, que tem que beber do sangue, esse negócio aí, esse canibalismo aí, o povo não quer não. O povo está indo embora, Jesus. Você está perdendo aí o Ibope. Né? A pesquisa Datafolha mostra que os seus pontos caíram. Não dá certo aí. Aí Jesus disse assim, estão indo embora, é? E vocês? Vocês não querem ir embora também, não? Vocês não querem ir embora também, não? Se vocês quiserem, acompanha eles também. Mas Jesus não mudou a mensagem para adequar, para fazer com que os discípulos se sentissem confortáveis. Isto aqui é coisa séria, isto aqui é reino de Deus, é vida eterna, é salvação, é céu ou inferno. Isto aqui é sério. Isto aqui não é você ir na concessionária e escolher o carro que você quer. Não é algo fútil como isso. Não. Isso aqui é tratando de questões de vida eterna. E eternidade é algo muito longo para você escolher errado e fazer a decisão errada e fazer parte do grupo errado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o céu é real, mas o inferno também é real. Aí você diz assim, pastor, mas eu não creio no inferno. Fé é requisição da concorrência. O diabo não requer fé de ninguém. Você não precisa crer no diabo para ir para lá. É só não crer, é só nascer. Se você nascer, não roubar, não fumar, não matar, não se prostituir, fizer os seus impostos em dias, ser o cidadão do bem, ajudar o próximo, dar esmolas, mas não passar por Jesus, e a morte lhe alcançar, sabe onde é que você vai acordar? Porque não é o fato de você fazer boas obras ou ser uma pessoa boa que te garante a salvação. Você pode fazer boas obras e deve fazer boas obras, mas você tem que crer em Cristo Jesus para poder ser salvo. Você tem que passar por Cristo Jesus para poder ser salvo. Está aqui o que une calvinistas e arminianos. A gente discorda em muita coisa, mas todo mundo concorda que a salvação tem que ser mediante a cruz de Cristo. Se não passar por Jesus, não é filho de Deus, é filho do diabo. Só tem dois pais. Eu vou até tomar uma água aqui, porque ainda bem que eu sou crente. Porque, irmãos, fiquei com medo agora. Mas só existem dois pais. Ou você faz parte da família de Deus, ou você faz parte da família do diabo. Todos nós fazíamos parte da família do diabo. Estávamos mortos em ofensas e pecados, todos nós. E às vezes a impressão que dá é que fazer parte da família do diabo é mais gostoso que fazer parte da família de Deus. Porque o filho do diabo, ele pula carnaval, o filho do diabo, ele tem os seus vícios, o filho do diabo sonega seus impostos,
O filho do diabo tem várias mulheres ou vários homens, dorme com a namorada, vai para a boate, vive o vidão aqui. Então, para eles, a impressão que eles têm é que esse negócio de ser crente, de se abster do pecado, eu me abster do meu pecado, eu fazer aquilo que é contrário à minha natureza, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos puxa para o lado do pecado. A herança que nós temos de Adão é essa. Adão pecou e agora o homem é como um carro fora de alinhamento. Já viram um carro fora de alinhamento? Você está dirigindo um carro, pega aqui a George Bush, entra no seu carro, acelera ele, vai dirigindo, depois você solta o volante. O carro em alinhamento, ele continua andando em linha reta. O carro fora de alinhamento, ele pende para um lado. E você tem que compensar o volante para que ele não se desgoverne. O homem sem Deus é como um carro fora de alinhamento. Ele sempre pende para o lado do pecado. Não significa dizer que ele não faça boas obras, mas as escolhas dele sempre são escolhas para o lado do pecado. Ele nunca vai escolher Deus, nunca, por ele mesmo. Ele nunca vai querer Deus, ele quer o pecado. A natureza dele é natureza de porco. Pega um porquinho, rosinha, pequenininho, um leitãozinho. Bota um lacinho rosinha na cabeça do porquinho. Dá banho no porquinho. Bota perfume no porquinho. Bota uma coleirinha. Sai com ele pela tua vizinhança com o porquinho, com o teu animalzinho de estimação. Lindo porquinho. Tá bonitinho, tá limpinho, tá cheirosinho. Você beija, você abraça. A primeira lama que o porquinho vê, sem pensar duas vezes, ele vai se lambuzar. Porque é da natureza do porco buscar a lama. É da natureza dele. A natureza caída do homem sempre vai levar ele para longe de Deus. Você acha que a galera que está pulando o carnaval quer realmente ir para os braços de Deus e deixar aquilo por si mesmo? Não. É necessário que haja uma mudança de natureza em nós. E só quem pode mudar natureza é Deus. Você pode mudar a cor do seu cabelo, você pode mudar o seu estilo, você pode mudar a cor dos seus olhos com lente de contato, botar verde, branco, azul, rosa. Você pode mudar a cor das suas unhas, você pode mudar o seu bairro, mas você não pode mudar a sua natureza. Só tem uma pessoa que pode mudar a natureza do homem e transformar a natureza de porco em natureza de ovelha, e é Deus através de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Aí, uma vez que você tem a natureza mudada, você olha para os porcos e você diz assim: como é que um cara desse, como é que pode gostar de viver na lama? Porque agora você recebeu uma nova natureza, você recebeu um novo coração de Deus, você agora é templo do Espírito Santo, você agora faz parte da família de Deus. Agora você entende que viver no vício, no pecado, na prostituição, é viver em imoralidade com Deus, é estar debaixo da ira de Deus, irmãos. É estar debaixo da ira de Deus. Eu estou falando da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando do Deus que tem o poder de fazer todas as coisas. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jonathan Edwards pregou um sermão uma vez chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a história diz que quando ele pregava, Deus abriu os olhos dos pecadores que estavam naquela catedral, e eles se agarravam com as colunas e gritavam, porque Deus revelou a eles um pouco da sua ira. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Paulo vai dizer em Efésios que antes nós, por natureza, éramos chamados filhos da ira de Deus. Mas hoje, nós somos filhos amados. Você está entendendo a dimensão dessa bênção? Você entende a dimensão da bênção que é ser salvo? Você entende a dimensão da bênção que é ser escolhido, de fazer parte da família de Deus, de ter os seus pecados perdoados? E aí você me diz que você não vem à igreja porque você
você me diz que você não vem adorar a Deus porque você... Qual é a desculpa? Você entende a dimensão de quem você era e de quem você é hoje? Dá para isso fazer com que você levante as suas mãos e agradeça a Deus? E que valorize isso mais do que uma casa, ou do que um carro, do que um trabalho, do que um bom sofá, ou um bom computador, ou um bom telefone. A gente às vezes reclama com Deus porque a gente não tem aquilo que a gente quer. Nós temos o que nós precisamos. Há uma grande diferença entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. E às vezes eu brigo com Deus porque eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. Mas eu luto com Deus porque eu não tenho aquilo que eu quero. E aí, porque eu não tenho o que eu quero, eu tenho que trabalhar 80, 90 horas por mês ou por semana. Eu tenho que ter 3, 4, 5 trabalhos. Eu tenho que me matar de trabalhar porque eu não tenho o que eu quero. Eu tenho o que eu preciso para viver, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o meu Deus deixa de ser o Deus Jeová e se transforma no mamon, no trabalho. Então, não estou dizendo que ninguém tem que trabalhar aqui. Todo mundo tem que trabalhar, porque ninguém paga as contas com fé. Se você paga a sua conta da AT&T com fé, me avise, por favor, que eu vou dar a minha para você pagar. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que correr atrás do pão. Mas o problema, eu já falei aqui, é que a gente não corre atrás do pão, a gente corre atrás do pudim, a sobremesa. O pão tem, porque Deus garantiu que o pão viria. Jesus disse: vocês têm que orar pelo pão nosso de cada dia. Jesus ensinou e disse que como Deus, Ele cuida das aves do céu e do lírio dos campos, Ele também cuidaria de nós. O necessário sempre chega. O compromisso de Deus com o pão é certo. O pão chega. O maná sempre chega. Mas o pudim é por conta nossa. E às vezes nós deixamos de agradecer a Deus e de adorar a Deus e de viver a vida de Deus porque estamos preocupados com as coisas deste mundo. E aí Paulo termina no versículo de número 5, dizendo que Deus fez tudo isso, nos elegeu, nos predestinou para sermos seus filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Por que Deus fez isso? Deus fez isso segundo o beneplácito de sua vontade. Deus fez isso porque Ele quis, para que a glória fosse dEle. No final de tudo isso, para que a glória fosse dEle. Deus fez isso para que hoje nós pudéssemos pensar e entender e dizer assim: Senhor, se não fosse a Tua graça, eu jamais estaria aqui. E para que nós possamos dar glória a Deus. Se eu estou aqui, não é porque eu sou bom ou porque eu sou melhor do que aqueles que não estão. Se eu estou aqui, não é por causa das minhas obras ou dos meus sacrifícios, porque a Bíblia diz que isto diante de Deus é como trapo de imundícia. Não são as minhas obras. Paulo disse: pela graça sois salvos. Se eu estou aqui, é porque Deus foi bondoso para comigo e me chamou e me escolheu e me colocou aqui, me deu um novo nome, uma nova identidade, uma nova vida. Ele me chamou e Ele me colocou aqui. Deus me colocou aqui. Se eu estou aqui hoje, é por causa de Deus, não por causa de mim mesmo, mas por causa de Deus. E eu tenho que orar, e tenho que evangelizar, e tenho que buscar, e tenho que pedir para que Deus possa também trazer outras pessoas para aqui. Através da pregação do Evangelho, eu tenho que fazer isso para que outras pessoas também sejam chamadas e sejam colocadas aqui dentro, na família de Deus. Esta é a minha missão como igreja. Não sou melhor do que ninguém, nem você é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores redimidos. Todos nós temos que entrar aqui de cabeça baixa, diante daquele que realmente é gracioso e poderoso. Tudo é através da graça. É o que Paulo diz mais na frente na carta aos Efésios, quando ele escreve no capítulo 2, e ele diz, Efésios, capítulo 2, versículos 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Sabe o que é dom? É um
É um presente de Deus. Nem todos têm. Tem gente que não crê. Tem gente que você desenha, mas ele não crê. Mas você creu, entendeu, seu entendimento foi aberto, você entendeu, foi levado até Cristo, você creu. Tem gente que não crê, mas você creu. É dom de Deus, é um presente que Deus dá. É um presente que Deus dá. Então, nesse mês de gratidão, eu quero convidar você para agradecer a Deus por essas bênçãos. Esquecer um pouco o que é terreno. Não estou dizendo aqui que Deus não abençoe você com o que é terreno, ou que seja ruim você ganhar, né, você abrir a sua caixinha de correio e ter lá um cheque de $2.000 sem você esperar. Não é ruim. Não é ruim você ter dinheiro para comprar suas coisas, as coisas que você quer. E Deus quer dar isso para a gente, porque Deus fica feliz. Quando a gente fica feliz, Deus fica feliz. E Deus nos abençoa com essas coisas. Mas maior do que essas coisas, maior do que isso, são as bênçãos espirituais que nós temos porque estamos em Cristo Jesus. Jamais devemos mudar o foco. Jamais devemos mudar o foco. E antes de agradecermos a Deus pelo que é material, temos que agradecer a Deus pelo que é espiritual. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos predestinou, nos selou com o teu Espírito Santo, nos redimiu, nos introduziu na tua família. Senhor, eu te louvo pelos teus feitos e pelas tuas obras. E eu oro por esta igreja e peço que esta igreja sempre valorize o que é espiritual acima do que é material. Nós te damos graças. Neste mês de novembro, nós te damos graças pela tua obra salvífica em nossas vidas. E nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos dê força para que nós saiamos dessas quatro paredes para evangelizarmos e trazermos mais pessoas para a tua família, Senhor, através da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, desanimarmos, porque não temos aquilo que queremos, mas nos deixa, Senhor, contentes e felizes, porque já temos aquilo que precisamos. Obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém. Pastor Messias.